Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que coisa boa! Seguinte, vamos lá para o último vídeo dessa playlist maravilhosa sobre a Segunda Guerra. Bem, tem um fato muito interessante, que talvez muitas pessoas não sabem, que é sobre as tentativas de assassinato do Hitler. Uma das mais conhecidas tem a ver com a chamada Operação Valkyria, que teve o alto comando nazista tentou matar o Hitler. Tinha envolvimento até de general próximo ao Hitler e coronéis, enfim. E esse episódio de tentativa de assassinato do Hitler, tem um filme que se chama Operação Valkyria, tem uma versão em alemão e tem uma versão americana sobre esse episódio. Bem, tentaram, mas não conseguiram. E aí o Hitler não consegue. O Hitler manda matar, inclusive, mais de 10 mil pessoas depois que ele sofre essa tentativa de assassinato em 1944. Talvez a guerra, inclusive, não tivesse a morte do Hitler pouparia a morte de milhões de pessoas em 1944 até o final da guerra em 1945. Mas não aconteceu. Mas em 1945 a guerra já está bastante resolvida para o lado dos aliados, e aí eles se reúnem em Yalta, que fica lá na região da Crimeia, e aí eles, portanto, pertence lá à União Soviética, e aí se sentam Roosevelt, Churchill e Stalin, que é uma união assim bastante improvável, né? Mas eles se unem para decidir como que a guerra vai se resolver, onde que cada país vai ficar responsável para conduzir a guerra. Então, a União Soviética vai ali avançando sobre a Polônia, e aí os nazistas vão tentar sabotar essa entrada dos soviéticos. E aí destroem rede de transporte, comunicação, mas os soviéticos vêm com uma força muito significativa, vai atrasar aí semanas, meses talvez, para chegarem em Berlim, mas no final das contas chegam em Berlim. E os americanos, via França, também vão chegar em Berlim depois. Enquanto isso, a Inglaterra está resolvendo conflitos em outras partes também, tá? Bem, no final das contas, então, os Estados Unidos são derrotados. Muito antes, pelo contrário, os Estados Unidos vencem, mas os soviéticos cercam Berlim em abril de 1945 e ele se refugia no bunker, onde ele vai cometer suicídio no dia 30 de abril. No dia 7 de maio, os generais que sobraram, com algumas negociações e algumas concessões, eles assinam a rendição. Essa rendição ela não vai finalizar ataques. A guerra vai continuar, por exemplo, no Pacífico. E existem grupos nazistas nesse momento, depois da rendição, que eles continuam fazendo ataques. Eles vão conseguir matar quase 1.000 pessoas ainda, esses nazistas que se recusam a aceitar a derrota. E muita gente não acredita que o Hitler está morto. Mas foram feitas pesquisas posteriores que mostravam que os restos mortais do Hitler foram encontrados e fizeram um teste e se descobriu que de fato ele morreu. Agora, naquela época, os nazistas que ainda estavam lutando acreditavam que o Hitler não tinha morrido, que ele tinha ido embora para algum lugar, enfim. Bem, mas a guerra se finaliza ali na Europa em abril, maio, a guerra termina, né? Mas ela continua no Pacífico. E em julho e agosto de 1945 também vai acontecer a Conferência de Potsdam, que basicamente é uma conferência para dividir Berlim, para ocupar Berlim, Berlim não, a Alemanha toda, e também ocupar Berlim. Então a Alemanha é dividida em 4 zonas de influência, da França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, e Berlim também é dividida em 4 zonas. Mais tarde, eles vão construir o Muro de Berlim justamente para separar o território soviético do território capitalista. Tá bom? Bem, e essa conferência de Potsdam que eu havia dito, então essa é a divisão aí que vocês estão vendo. O que é interessante é que Berlim ficava dentro da área dos soviéticos. Então, por isso que eles conseguiram cercar, porque os berlinenses que moravam na parte capitalista, eles, para saírem de lá, claro, podia ser por trem, mas eles faziam uma viagem aérea para ir para a zona capitalista.
Bem, mas Berlim é uma cidade muito grande, muita gente, mas muita gente da parte soviética começou a passar para a parte capitalista. Porque depois da morte do Stalin, a situação da União Soviética, claro que ele não vai entrar em crise imediatamente, mas vai ter momentos de muitas crises, e aí o sistema de vigilância criado pela União Soviética na Alemanha Oriental vai causar muito problema, e aí muita gente começa a abandonar a União Soviética. Obviamente tem muita gente que continua do lado soviético, se torna convictamente socialista, mas esse é um assunto para um outro momento, tá bom? Vamos lá ver, então, no final das contas, o que o Brasil fez na guerra. O Brasil teve uma participação interessante, tá? O Brasil, a galera geralmente fica minimizando ou falando mal, mas o Brasil, os brasileiros que foram, os pracinhas que foram para a guerra, mostraram bravura e mesmo sem um treinamento sofisticado, eles conseguiram atuar na libertação de algumas cidades, como Monte Castelo, enfim. E o Brasil, portanto, ele entrou na guerra inicialmente porque os Estados Unidos, né, estimularam que o Brasil entrasse na guerra, mas o Brasil declarou neutralidade quando a guerra estoura, em 1939. E por que declara neutralidade? Existiam muitas pessoas dentro do governo fascista do Getúlio Vargas que eram simpáticos ao nazismo. Então existiam pessoas, por exemplo, o presidente, o ministro da guerra do Vargas, que é o Eurico Gaspar Dutra, que depois também vai se tornar presidente, ele tinha um entusiasmo muito grande pelo nazismo. Então existiam pessoas nazistas dentro do governo do Vargas. Então por isso que ele declara guerra, porque o Brasil não podia perder a parceria que tinha com os Estados Unidos. Só que quando a guerra avança e os Estados Unidos entram na guerra, os Estados Unidos também vão arrastar o Brasil para a guerra, prometendo inclusive dinheiro. Os Estados Unidos emprestam dinheiro que o Brasil vai fazer a Companhia Siderúrgica Nacional. E, por outro lado, os Estados Unidos mandam tropas para vigiar a costa atlântica. Eles vão instalar uma base militar em Natal, e essa base militar, então, vai contribuir para a vigilância do Atlântico. Bem, o Brasil entra na guerra, o Brasil vai perder pessoas, vão ser 500 mortos, 3 mil feridos, e a gente tem ali mais ou menos um pouco mais de 25 mil soldados que vão lutar ali e vão contribuir para a libertação da Itália. Os australianos, os britânicos, os americanos, indianos vão ali contribuir para a derrota dos nazistas na Itália. Bem, e qual foi o saldo da guerra? 70 milhões de mortos. Essa estatística, ela varia. Você vai encontrar vídeos em que pessoas vão falar 50 milhões, 80 milhões, de formas que a gente não consegue ter exatamente, assim, nunca vai ter, exatamente quantas pessoas morreram na Segunda Guerra. E por que não vai ter? Porque não tem como mensurar, muita gente sem registro, não tem como, absolutamente não tem como, é impossível. Foram 26 milhões de soldados, imagina isso. Mais de 20 milhões de soviéticos mortos na guerra, 6 milhões de judeus sofreram o Holocausto. O Holocausto é uma das páginas mais tristes da Segunda Guerra, em que as pessoas morreram por serem judeus, por serem judias, né? E aí é um capítulo muito triste. E o que é impressionante é que muita gente nega o Holocausto, diz que não aconteceu. Mas o Holocausto, ele particularmente, os nazistas conseguem matar tantas pessoas porque vão tornar a máquina de extermínio mais eficaz. O complexo logístico que eles montam, por exemplo, em Auschwitz, é uma coisa impressionante. Então eles conseguem manter o funcionamento das câmaras de gás e também dos fornos funcionando por anos, para matar uma grande quantidade de judeus. É muito triste. Assim, inicialmente os judeus eram mortos a bala, facada, enfim, mas depois eles começaram a ser envenenados e cremados, tiveram seus corpos cremados. Bem, e depois da Segunda Guerra eles vão criar o Estado de Israel, não imediatamente, em 1948. Bem, o Estado de Israel segue aí passando por seus desafios. Eu também não vou entrar nesse ponto, mas a questão palestina é uma questão muito séria, e a questão também do Estado de Israel é uma questão muito séria, que a gente pode tratar eventualmente em outro momento. Mas é decorrência desse trauma da guerra, né, que é o Holocausto, dentre outros fatores também,
cria-se o Estado de Israel. Bem, então esses são os números que são muito superlativos, eles são muito grandes, mostrando que a Segunda Guerra ela foi algo impactante, mudou para sempre a história. Tá bom, moçada? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu poderia ficar falando muito tempo aqui sobre a Segunda Guerra. Eu prometo que eu reorganizarei os meus slides, farei em termos de videoaula, videoaulas mais detalhadas, com mais casos curiosos e enfim, mas não agora. Agora é só para falar os conteúdos de uma maneira bem geral. Um grande abraço para vocês e até a próxima, gente.